Perfeito. Bom dia, então, a todas e todos para mais uma aula nossa, né, youtubiana, digamos, né, tem que fazer vozinha de youtuber. Mentira. Vamos lá. Então, falando sobre psicologia aplicada ao direito, com os conceitos primordiais da psicanálise freudiana para a gente entender alguns processos volitivos, digamos assim, na área do direito. Principalmente agora, uso Freud para a gente pensar um pouco questões de crime, né, de direito penal, né, e, obviamente, vai abrir outras possibilidades de leitura para outras áreas no direito civil, né, que a gente vai ver adelante. Mas, por hora, nós temos que entender o seguinte: vocês estão vendo aí um iceberg. Esse iceberg é um iceberg clássico, muito clássico para o entendimento da psicanálise freudiana. Aqui nós temos uma topologia da atividade mental para a psicanálise clássica. Então, vocês veem aí o iceberg, dividido entre consciente e inconsciente, e a atividade mental dividida em superego, ego e id. Essas conformações, se vocês procurarem imagens de superego, ego e id, vocês vão encontrar coisas mais ou menos parecidas. Alguns teóricos puxam para um lado, outros puxam para o outro, mas fato é que a atividade a nível consciente e inconsciente tem mais ou menos essa conformação, tá? Importante. Frase do Freud: o homem não é senhor nem na sua própria casa. Ou seja, um tapa no narcisismo conceitual do humano, que acreditava que era dono do mundo, que vivia no planeta mais importante, que era o centro do universo, e acreditava, então, pelo menos, que era senhor da sua própria casa, ou seja, senhor da sua própria natureza, que a gente dominaria o nosso corpo e os nossos desejos, né? E tem muita gente até hoje que ainda se ilude com isso, tentando dar conta de que, ou pelo menos pensar que é senhor de si mesmo, ou dono de si mesmo, consegue se controlar totalmente, e a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Porque grande parte dos nossos desejos ou intuitos, da nossa organização mental, da nossa operacionalização no mundo da vida, que é fazer, se tornam ou automáticas ou são encobertas, né, por fantasias e manifestações de nível inconsciente, tá? Importante você ver aqui nessa figura, tá? E óbvio que eu também não estou fugindo dos 5 lições de psicanálise. A questão é que se eu fosse lição por lição, ia ser cada aula uma lição, vocês vão perguntando e tal, e eu vou tentar, então, dar esse panorama um pouco mais geral, né, pegando, obviamente, os conceitos do texto, mas para a gente avançar aí no nosso conteúdo, porque nós temos poucas semanas. Vamos lá. Maior parte da nossa vida mental, por isso que nós não somos senhores do nossa atividade mental, ela é inconsciente, tá? Menor parte é consciente. Qual que é a diferença básica entre consciência e inconsciência? A consciência são os modelos operativos que a gente possui. Tá? O que é, eu estou chamando de modelo operativo? O que é esse fato da operacionalidade? É aquilo que a gente tem controle, tá? E se articula com base nos processos básicos, tá? Da psicologia. O que são processos básicos? Atenção, percepção, sensação, memória, linguagem, inteligência. Isso são processos básicos, tá? São ferramentas mentais que me permitem dizer quem eu sou. Então, a percepção, a sensação, que vai dar origem às emoções, a atenção, a memória, a inteligência, a linguagem, tá? São ferramentas operativas da atividade mental, tá? Óbvio que cada uma está ligada a um tipo de sistema, né? Ou ao lobo pré-frontal, ao giro do símbolo, ou, enfim, a relação hipotalâmica,
vão ter várias partes aqui, a gente pode fazer um desenho aqui, tanto que existe, né, são as zonas de Broca, mas enfim, nós temos atividades cerebrais com neurotransmissores, enfim, com impulsos, que vão estar, então, permitindo que a gente tenha essas atividades. Algo como divertidamente, lembra daquele desenho infantil, né? Que tem lá, nós temos a alegria, temos raiva, temos, enfim, vamos desenvolvendo um conjunto de emoções, sensações, percepções, atenção, memória, linguagem, inteligência. É óbvio que para o desenho ali, o desenho é um modelo muito mais simplificado do que acontece na atividade mental, mas e precisaria então de mais cadeiras, digamos, para mais personagens atuando, mas que essa organização, esse mundo, né, que permitem que eu opere na vida, que eu viva, tá? E que seja considerado sua, aspas, normal, tá? Mas eu tenho algum controle sobre estes processos. Então, eles são conscientes. Eu sei. Eu sei é consciente. Eu não sei, ou tenho uma leve percepção, aí é inconsciente, tá? E óbvio que neste inconsciente, então, tem a maior quantidade de conteúdos. Deixa eu mudar aqui a visão desse iceberg. E a gente vai tendo, então, uma espécie de níveis, tá? No inconsciente, eu tenho a maior parte do nosso id, tá? Porque ele divide, além de aquilo que é consciente e inconsciente, ou e também o pré-consciente, estaria no limite de um nível com o outro, tá? A ideia de que o id, eu tenho os meus impulsos mais básicos, seja os relacionados à sexualidade ou aqueles relacionados à violência, à agressividade, tá? Eu tenho, então, todos os impulsos de características irracionais e que estão ligados a gratificações primárias, tá? Então, o inconsciente são operantes mesmo que são segredados, seriam a nossa parte que a gente não quer admitir, que a gente quer esconder, que a gente não quer mostrar, que a gente não considera como fazendo parte de nós e que faz, em alguma medida, parte daquilo que nós somos, tá? O ego é a parte mais consciente da nossa topologia mental e aqui estão todas as relações de fato operativas ou racionais. São aqueles elementos que me proporcionam acesso à realidade, tá? Então, aquilo que me permite, de fato, inclusive, escolher e interagir com o superego e com o id para que eu consiga dizer ou apresentar o meu self, tá? O meu eu. Então, o ego, né? A expressão é latina mesmo de eu, representa aquilo que de mais consciente eu tenho e que interagindo com a minha moralidade, que é o superego, né, permite que eu, inclusive, iniba ou, enfim, contraia o id. E o superego, então, é a moralidade, tá? Esse desejo de apolíneo, que Nietzsche vai chamar, de perfeição, né, de estar incorporando na minha vida cotidiana os elementos que são trazidos familiarmente, né, ou pela minha igreja, ou pelos meus pais, e que vai manter um nível de organização da personalidade, tá? Então é como se nós pensássemos assim: se eu tivesse aqui num desenho antigo aqui de Tom e Jerry, enfim, da Disney, alguma coisa nesse sentido, lembram que sempre aparecia um anjinho e um demôniozinho, né, de um lado e do outro, perturbando ali o personagem do desenho que tinha que escolher entre ser bom e ser mal?
essa divisão entre ser bom e ser mal é uma divisão histórica, não é freudiana, tá? Porque comumente na história da humanidade, os desejos id, os desejos do nível inconsciente, foram tratados como pecado, tá? Dormir é bom, mas eu não posso dormir demais porque é preguiça. Comer é bom, mas eu não posso comer demais, porque senão é gula. Sexo é bom, mas eu não posso transar demais, senão é luxúria. E aí, então, todas as atividades humanas seriam, então, a partir de uma visão socrático-cristã, de ataraxia, de modelagem de virtudes e vícios, eu teria, então, a moderação ou o justo meio de Aristóteles para tentar conservar aquilo que seria bom, que seria a virtude, e me afastar daquilo que é vício, daquilo que é mal, que me levaria, então, com o cristianismo, para o inferno ou para o céu. Então, eu tenho, a partir inclusive, da patrística de Agostinho, na Cidade de Deus, essas características volitivas, que é da vontade mesmo, Agostinho falando que essa vontade é a busca de perfeição ou de uma vida de beatitude. Isso vai ser incorporado por Tomás de Aquino na Baixa Idade Média, e nós vamos viver, então, 2000 anos, né, de civilização, pensando, né, que existe um caminho reto, né, de virtudes e um caminho errado de vícios. Os vícios são dionisíacos, as virtudes apolíneas. Esse regramento moral, né, é o nosso superego, porque o que Freud percebe é que essa tensão entre forças acaba por conformar ou corroborar no processo civilizacional, né, com a maneira como nós criamos o nosso self e a nossa personalidade. Então, nós somos o ego, como aquele personagem que está entre o demônio e o anjo. Não precisa ser demônio e anjo, pode ser entre o superego e o id, e nós, ego, construímos a nossa personalidade a partir, então, de bases biológicas e orgânicas que vão me dar aptidões para determinadas áreas ou impulsos. Por exemplo, se eu tiver um lobo pré-frontal pouco desenvolvido, por exemplo, vou ter uma relação afetiva mais fraca, né, ou a percepção dos afetos do outro mais fracos. Inclusive, a sociopatia ou psicopata mesmo, já foi descoberto que biologicamente ele tem problemas relacionados ao lobo pré-frontal. E a história da psiquiatria vai perseguir isso durante muito tempo, inclusive em casos, né, que a gente tinha na antiguidade aí, antiguidade é no período, não é antiguidade lá do século V a.C., dos pré-socráticos, não. A antiguidade que eu estou falando aí é no século XVI, também antiguidade, mas, enfim, terapia de choque, lobotomia, que era cortar, então, parte do cérebro, que estava ainda estudando quais eram as partes, para ver o comportamento, se eu conseguia acabar com a loucura ou guiar comportamentos através da secção, né, de partes do cérebro. Mas hoje nós temos mais ou menos mapeado o cérebro, tá? E suas organizações neurais. Mas fato é que este eu, né, que é a consciência, que é essa voz que fala com você, né, e que você tem uma ideia de personalidade, um entendimento de que você é um indivíduo, parte desse ego que é controlado em parte por uma moralidade, né, que é o superego, que diz o que eu tenho que fazer, que me coloca os ideais e princípios de moralidade, aí busca por uma perfeição, a perseguição por ser melhor, né, e que me martela, inclusive, com esses princípios morais a ponto de guiar os meus comportamentos. E eu tenho uma parte que são impulsos, desejos, esse dionisíaco, que é o id, que é inconsciente e que revela para mim quem eu sou e que me coloca também nesse estado de buscar gratificações imediatas, irracionais, impulsivas, e que fazem parte da nossa animalidade, né, que fazem parte do nosso desejo. E isso que eu quero chegar. O desejo, ele possui uma centralidade muito grande na teoria freudiana. Por quê? Porque
Freud entende que nós vivemos por conta das nossas pulsões. Se eu não tenho pulsão, eu não saio da cama. Se eu não tenho desejo de melhorar, eu não faço graduação. Se eu não tenho desejo de perseguir ideais, eu fico parado e vou morrer, eu sou uma planta. Né? O seu cachorrinho não acorda de manhã cedo, o seu gatinho, o seu animal de estimação, e pensa assim: hoje eu preciso fazer um planejamento de como vai ser a minha vida, porque tá muito sem graça isso de ficar mordendo o osso, dormindo aqui no sofá. Eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação. Imagina, seu gatinho, seu cachorrinho, vou fazer uma pós-graduação lato sensu em criminalística para me aperfeiçoar. Poxa, não acontece isso. Não acontece. Porque o animalzinho, por mais que você ame o seu pet, ele não tem uma estruturação da vida psíquica constituída por uma consciência e por um conceito de self. Então, ele não está ali interagindo com o desejo. O desejo dele não é desejo, na verdade. São a base da pirâmide de Maslow, mais básica, mais ali inicial, que é aquilo que me permite viver. Quer respirar, quer comer, quer sentir o seu senso de propriedade. Então, são impulsos de animal em que ele está interagindo com aquilo ali. Tá? Então, ele só vive. Nós não. Nós somos aqueles seres que nós pensamos, por que existimos? Olha como nós somos chatos, né? Por que existimos? Para onde vamos? Se vamos morrer, vamos ter uma vida depois dessa morte. O desejo de ser perfeito e de atingir altos graus de reconhecimento, ser reconhecido, gente, ser amado. Você quer uma coisa mais psi do que o desejo de ser amado? Isso que mais leva as pessoas para o consultório. Porque ainda a gente quer que as pessoas nos amem do jeito que a gente acredita que seja o amor. Tá? Então, nós temos esse embaralhado de coisas dentro da nossa cabeça que diz se nós somos introvertidos, extrovertidos, se somos falantes, se somos quietos, se somos ruminativos, né? Ruminativo é aquela pessoa que fica ali toda hora pensando sempre a mesma coisa, né? Não consegue sair daquele processo pensando, ruminando algo que aconteceu na vida. Ou ela gente, ela não é ruminativa, então ela consegue então dar conta mais rápido de outros processos, então ou seja, ela é resiliente, ela consegue avançar, quer dizer, nós somos um misturado disso tudo, mas fato é que nós temos pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, tentamos equilibrar essas pulsões, que é na verdade a estruturação do desejo, nós desejamos coisas. Relembro, o desejo é algo que nos escapa, é importante que fique isso claro, porque nós nunca vamos estar satisfeitos frente ao desejo, tá? O desejo nos escapa, e Lacan, inclusive, chama isso de pequeno objeto A, porque é uma ausência, uma carência que nunca vai ser satisfeita, e é bom que isso aconteça, porque se nós fôssemos completos, tem gente que fala assim, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser uma pessoa mais plena, mais completa. O que é a pessoa... Gente, completo, a completude é algo que a gente vai conseguir só com a morte. Então, eu me coloco, então, nessa situação de ser desejante e que quando eu tenho aquilo que eu desejava, eu já vou querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Entendeu? Então, percebam, eu sou um indivíduo, um sujeito que possui um self. Atividade neural, consciência e inconsciência. Este eu que deseja, que é ser desejante, além de desejar, vou explicar, gente, as perguntinhas todas, vou voltar às perguntas, tá? Pode já que não estou esquecendo de vocês, não. Só estou prosseguindo um pouquinho. Esse ser desejante, então, eu me coloco, então, no viver, querendo coisas, mudando a minha personalidade, e eu sempre vou, para constituir esse eu, ter que, escolher algumas coisas ao invés de outras. Ao escolher algumas coisas ao invés de outras, eu vou ter que, recalcar impulsos inconscientes e escolher a nível de moralidade de superego questões conscientes.
Então, eu sempre fico isso, de novo, entre o anjinho e o diabinho. Ó, é como se fosse assim. O id fala, vai lá, Ana Júlia, come aquele bolo inteiro. Ele é de chocolate, é o seu favorito. Vai lá, manda ver. 1, 2, 3 pedaços, você merece. Você passou uma semana fodida, você merece comer esse bolo inteiro. Aí o seu superego chega e fala assim, ó, não, mas você quer ser uma mulher magra. Você não pode comer esse bolo inteiro. Pense no seu irmão, na sua mãe, tal. Você tem que deixar o bolo para eles também. Uma fatia de bolo, talvez meia fatia de bolo. Não sei nem se você tem que comer esse bolo, porque é uma satisfação que você vai ter que passar depois ir na academia, não tá tendo academia, não sei o quê. Gente, o período da pandemia foi época, inclusive, de deixar o id falar, né? Que todo mundo fala, eu mereço, tô dentro de casa mesmo prisioneiro, né? Vou satisfazer aqui os meus impulsos aqui, comendo o mundo, né? Aí agora começou a sociedade começou a voltar aos poucos, né? As pessoas estão indo assim, tipo, se eu tivesse ouvido mais o meu superego, né? Então o que acontece? De um lado, então, o id é a manifestação plena do desejo. Naquilo que ele tem de mais puro, no sentido de o desejo enquanto impulsividade animal. Tá? E o superego, aquele contorno, o regramento, né, os limites que vão, por conta da moralidade, me permitir viver em sociedade. A questão é, eu quero tudo, mas não posso. Viver entre o querer e o poder diz quem você é. Parte desse querer você sabe, é consciente. Parte dessa moralidade você sabe, é consciente. Mas parte, inclusive, da moralidade e a grande parte do desejo nós não sabemos. Nós vamos vivendo. E as nossas características volitivas, né, ou seja, a nossa interação comportamental com o meio a partir da nossa vontade é determinada por conta desse jogo entre id, superego, em que o seu ego vai ter que responder. Como você não pode tudo o que você quer, você recalca. Tá? Recalque faz parte, então, da atividade normal do neurótico. Então, como sou neurótico, recalco. Recalco, coisas que eu gostaria, que estão a nível me pedindo ali, mas que eu não posso, ou que eu não posso querer, ou que eu falo assim, não vou mexer com isso. Tá? E aí o que acontece? Esses recalques, eles também têm um preço. Porque eles funcionam como barreiras. E aí o que acontece? Se eu tenho um número muito grande de recalques, eu estou travando o meu desejo e a minha libido de tal forma que eu vou ter manifestações, então, na minha saúde, no meu corpo, no meu soma, corpo em grego, né? Então eu vou psicossoma, trazer da alma, trazer da consciência para o corpo. Tá? Isso no neurótico. Então, às vezes, aquela enxaqueca que você não sabe de onde vem, a perturbação no estômago que você tem ali, que é uma gastrite que não sara nunca, vive de omeprazol, né? Já fez todo tipo de ressonância, não descobriu de onde vem essa enxaqueca, sabe? Sempre com má digestão, diarreia, né? Pra vocês verem, isso acontece em muitas pessoas, né? Vai viajar, diarreia. Vai fazer uma prova difícil, entendeu? Então, o corpo tá ligado com essas sensações. O corpo e essas sensações têm uma intimidade muito forte. E ela, obviamente, está ligada à estrutura neurótica e, obviamente, com os recalcos e com a atividade inconsciente. Tá? Jamerson, isso existe mesmo? Olha,
Nós estamos aí há 150 anos, mais ou menos, de cultura psicanalítica, e a ciência psiquiátrica moderna tem essas bases. Então, a maneira que encontramos mesmo de análise e que hoje é a melhor leitura que a gente possui. Não estou desprivilegiando as outras escolas, mas é de compreensão dessa atividade psíquica, tá? Vamos a algumas perguntas e aí eu continuo, então. Professor, você poderia disponibilizar essas imagens no Classroom? Claro que vou disponibilizar. Pode deixar que eu posso colocar lá. Professor, tem alguma diferença entre o ego e o self? Não. Na verdade, o ego e o self são a mesma coisa, tá? São o eu, tá? Ego, eu, em latim. Self, né? Eu, em inglês, né? O eu flexionado para si, é o eu mesmo, né? Então, é a mesma coisa, tá? E as estruturas também são iguais. O que seriam essas pulsões de morte? Beleza, Luísa, vamos pensar o seguinte. Nós somos pulsionados, tá? O que é pulsão de morte? Pulsão de morte é o não querer levantar de manhã. Chama-se também, na biologia, de homeostase, tá? É querer ficar, nós temos essa questão newtoniana no nosso corpo, que é, se eu estou parado, eu tendo a querer ficar parado, tá? Então, o que é isso? Se eu estou ali dormindo, não sei o que, você tem que vencer. Hoje você teve que vencer. Chovendo, friozinho, a cama boa, e você tendo que vir assistir uma aula de psicologia, puta merda, né? Online ainda. Você tá aí perto da sua cama, e eu tô olhando alguns aí, você vai vendo as camas aí pertinho aí, fala assim, poxa, aí você olha assim, gente, será que compensa? Tem alguns, inclusive, eu sei, assim como Deus me fala em revelação, que estão aí com a câmera desligada e estão na caminha, não tem problema com isso não, tá? Tem uns que estão ali na caminha, quietinho, com um cobertorzinho, com o som ligado, escutando alguma coisa, uns até dormiram, talvez. Então, mas o que é isso? Isso é pulsão de morte. É querer ficar em estado homeostático. Ou, num determinado momento, é querer, não de dificuldade, não conviver com aquelas dificuldades. É aquele momento que vem o pensamento besta. O pensamento besta, que você fala assim, vamos aproveitar que nós estamos no setembro amarelo ainda, né? Tipo, tocar nesse assunto do suicídio, que é uma das consequências da pulsão de morte, que é tipo, olha, eu não dou conta de enfrentar esses problemas. Não queria enfrentar esses problemas. Melhor se eu não estivesse aqui, porque se eu não estivesse aqui, eu não ia ter que lidar com isso tudo que está acontecendo comigo. Né? Gente, aí isso é uma vontade que passa, ou se não estiver passando, você tem que procurar o psicólogo, tá? A questão é, todo mundo já chegou no momento que pensou sobre isso. É a vontade de fugir, de se esconder, de ficar debaixo da coberta. Quando ainda, inclusive, nós temos uma questão psiquiátrica envolvida, no caso, vai precisar de terapia, né? Quando a depressão se instala, é justamente uma manifestação da pulsão de morte. Que é, eu não quero viver isso, eu não estou encontrando sentido nisso. Tá? Gente, não encontrar sentido em determinados momentos da vida não significa que a vida não tenha sentido. Porque não vai aparecer alguém com um livro mágico e dizer, você está predestinado a, você vai ser isso. Então, quer dizer, o seu destino da sua vida vai ser esse. Na verdade, o destino da vida é destinação. Não é um fim escatológico como término. É um fim teleológico. Né? Eu amo o grego porque o grego tem duas palavras para praticamente tudo, né? Nós nos perdemos em alguma coisa. A gente fala fim, né? E fim tem vários sentidos, né? Fim enquanto fim, término, e fim enquanto finalidade. Fim enquanto finalidade é telos. Fim enquanto término é escatos. Então, o que eu entendo? Se eu estou num processo do meu viver, o sentido se dá no telos. Ou seja, o fim
da minha vida é a finalidade ao qual eu escolho enquanto destinação. Então, já estou fazendo aqui um apontamento. A pulsão de morte é uma tentativa de travar, pela homeostase, pelo comportamento de fuga, de esquiva, de escondimento, né, em que eu paraliso ou tento paralisar pela falta de sentido a minha pulsão de vida. Pulsão de vida é aquilo que fez você levantar hoje. Você fala, eu tenho uma busca maior, eu quero alcançar alguma coisa, né? E aí, então, eu saio dessa homeostase e vou me colocar e enfrentar essas situações na vida, tá? Então, mas nós estamos sempre assim, tá? Quando eu como muito, depois do almoço, aquela maré alcalina é o corpo me jogando dentro da condição de homeostase. Eu tenho praticamente uma anestesia no corpo, né? Aquela vontade de ficar ali igual uma cascavel, acabou de comer um leitão, né? Você fica ali, vou ficar paradinho aqui 15 dias, quem sabe não me achem, né? Vou ficar aqui digerindo aqui esse porco selvagem e tal. Então, assim, nós temos vários momentos no dia em que essa condição da homeostase ou de paralisia se manifesta, tá? E a gente vai vencendo isso através da pulsão de vida. Todo mundo falando para Ana Júlia comer o bolo. Tal, o Thiago leva ela pro CrossFit, pelo amor de Deus, gente. CrossFit, gente, eu vou fazer aqui uma rápida consideração sobre o CrossFit. Gente, CrossFit não é de Deus. Se o seu coração ainda não se abriu para essa verdade, CrossFit não é de Deus, tá? Entendeu? De Deus é outra coisa. Academia pode até ser de Deus, mas CrossFit não, gente. Você paga para ir num lugar chamado box. Você vai entrar dentro de uma caixa. Já me sinto um animal porque eu vou estar entrando dentro de uma caixa. Aí fica lá um cara gritando como se eu fosse um presidiário para ficar empurrando pneu. Gente, vou abrir, quer me dar o dinheiro do CrossFit e eu fico gritando no meio da rua, então. Pô, pneu! Não sei o que, sobe na árvore! Rapaz, é muito masoquismo, é muito masoquismo. Fora que a probabilidade de lesionar é gigantesca, né? Rapaz, todo mundo que entra no CrossFit em 6 meses vai estar machucado. Ó, 6 meses. Ah, me lesionei. Claro que você se lesionou, velho. Você estava sendo tratado igual um presidiário empurrando um pneu de caminhão, velho. Ah, não. Jesus amado, Jesus. Então, vamos lá. Prof, tem alguma explicação da psique para terem tido tantos términos de namoro na quarentena? Júlia, o lance é o seguinte: namoro era paixão ou amor? Entendeu? A paixão não resiste ao convívio. Estar apaixonado pela pessoa, você vai ter, se você tiver que conviver ou, enfim, ter um afastamento, não resiste. Não resiste. Paixão é igual a doença, por isso que vem patos, né? Paixão é patos, né? É adoecer. Então, você não vê as verdades, entendeu? Então, o que acontece? Aí, deu uma afastada, esfria, porque paixão é aquele calor, né? É aquela uma questão mais sexual. Então, ou se tem um afastamento, ou teve que conviver, né? Aí você tem duas possibilidades. Ou a paixão vira amor, segue para o passo seguinte, né? Porque, tipo, na paixão, a pessoa peida perto de você, você fala assim, ai, que lindo, né? Não sei o que, fulano peidou. Ai, seu porco! Essa brincadeira que eu tô colocando aqui é porque, tipo, nós ficamos todos no enamoramento da paixão meio idiotas. Depois, isso tem que evoluir, que é tipo, aí você começa a olhar se a pessoa aperta a pasta de dente no meio do tubo, entendeu? Se a pessoa, é uma coisa que é difícil de conviver. Na verdade, você vai percebendo outras características e perceber que até os defeitos, você conviveria com aqueles defeitos bem. É quando o saldo da balança é mais positivo do que negativo. Porque você percebe que os defeitos existem, obviamente, mas que eles são de convívio. Na paixão, não. Ou se tem uma imagem idealizada do outro,
porque você não vê os defeitos do outro, ou aqueles defeitos são entendidos de maneira romântica e fantasiosa, em que você não percebe que aqueles defeitos te incomodam tanto. Então, na paixão, não tem ainda uma ideia de plano de convivência, né? Tipo, vamos planejar aqui a curto prazo, médio prazo, longo prazo, como que vai ser o nosso relacionamento. No amor, não. O amor, ele exige planejamento. Se você está com a pessoa, gente, aqui, conselho do tio Didi, né? Se você está com uma pessoa que você planeja alguma coisa com ela, né? Provavelmente você vai ter essa pessoa por mais tempo. Então, resta saber se essa pessoa também pensa isso com você, né? Porque tem que dar match, né? Porque se você pensa lá, ó, a curto prazo, nós vamos continuar o namoro até o final da graduação. Aí nós vamos noivar no final da graduação. Vamos viajar para tal lugar daqui a 2 anos. Vou fazer tal coisa daqui. Se nós somos os dois do direito, nós vamos abrir um consultório junto, vamos fazer virar concurseiro. Não sei o quê. Se eu for. Isso é papo de gente que quer ficar com a outra pessoa. Agora, se a pessoa, a gente vem assim, vamos só curtir, vamos ver como é que as coisas vão se desenhando, caminhando, eu curto você, você me curte, a gente se curte, se aparecer a palavra curtir, não resiste à pandemia não, tá? Eu te curto, você me curte. Gente, quem curte aperta like, né? E quem curte um, curte vários, entendeu? Então, Macetovski aí, tá? Então, assim, a pandemia foi um momento em que relacionamentos foram testados, tá? Um neurótico pode perder os recalques e se tornar psicótico? Heloísa, pode vir sim acontecer, tá? A pessoa vem normalzinho ali até os 16 anos, né? Eu já vi esquizofrenia sendo desenvolvida ali com 40 anos. Não é difícil de acontecer que há um momento na vida da pessoa que há um start e que a pessoa psicotiza, tá? Então isso pode vir a acontecer, tá? Mas são casos muito esporádicos que você vê que é tipo assim, você vê assim, esse neurótico psicotiza, esse neurótico tem um flerte com a psicose. Então pode vir a desenvolver em algum momento. Tal. São verdades. Você paga para sofrer, pro. Eu não pago coach físico, não pago box, não. Eu juro que o Coringa é isso. Não, o Coringa é sociopata. Tá? Então vamos dar sequência aqui, então. Então, o que nós vimos até agora? Eu tenho um nível consciente e inconsciente. Inclusive que se manifesta, tá? Manifestações do inconsciente, sonhos, atos falhos, o inconsciente, a psicossomase, a doença, tá? Então, o inconsciente não fica guardadinho ali, não. Ele arruma um jeito de você saber o que está acontecendo, tá? Ele vai te dar uma machucada, ele vai ser um pensamento persecutório. O que é pensamento persecutório? Uma coisa que te persegue. Toda hora você pensando naquilo, você já é ruminativo, e toda hora, né, o inconsciente está jogando uma questão ali para você, ó, tá pensando nisso demais, tá pensando nisso demais, por que será? Tá? Então, somos consciente e inconsciente, somos id, ego, superego, somos pulsão de vida e pulsão de morte. Nesse jogo todo, recalcamos porque somos neuróticos. Tá? Então, essa é a base da psicanálise. Tá? Um ponto. Então, id, ego, superego. Inconsciente, consciente. Vida pulsional, desejo, recalque. Só que tem uma hora que o recalque começa. Tá? Que tipo, que é a hora que o recalque começa? Sofia, que é isso, meu Deus do céu? Tadinho, não, desculpa. Agora o problema é que eu fiquei curioso.
saber o que que era aquilo. O que que é isso, Luiz? Hã? Hã? É coisa pra colocar cordão, as coisas assim que quebrou aqui, aí eu queria consertar. Aham. Parecia um boneco louco. Não deixa de ser. Então tá, desculpa. Boneco voodoo, ó. Então vamos lá. Gente do céu. Uma hora que eu escolho recalcar, tá? E aí o Freud vai fazer uma história do desenvolvimento dessas estruturas biopsíquicas que vai, então, em cada pessoa, arranjar a relação que ela lida, então, com o superego, o id e com a vida volitiva, com o desejo, tá? Com as suas vontades. Gente, eu coloco essa questão, a expressão volitivo mais vezes, porque faz muito sentido no direito a questão da implicação de onde, para fazer vínculo causal de tinha desejo, não tinha desejo, até para estabelecer se algo é doloso ou culposo, por exemplo, tá? Então, mas vamos lá. Então, essas estruturas volitivas da relação entre o que eu desejo e o que eu realmente faço tem um caminho de desenvolvimento infantil. E aí Freud, então, vai escrever um livro chamado Três Ensaios sobre a Sexualidade Infantil. Gente, a obra de Freud é muito extensa, tá? E Freud escrevia muito bem. Né? Dá para perceber nos 5 lições e no próximo texto que eu vou estar colocando para vocês, né? Que é o Totem Tabu, o mal-estar na civilização. Depois eu vejo qual que eu escolhi. Mas, enfim, que é essa análise social dessas questões psicanalíticas também, tá? Mas fato é, ele escrevia tão bem os casos clínicos que a gente acaba e recebeu o prêmio Goethe por conta disso, né, que é um prêmio de literatura, né, alemã, escrito em alemão, que a gente fica besta assim, de ver, assim, de fato, assim, as estruturas de sentido que estão sendo colocadas ali, tá? E foram coisas que foram experimentais, foram casos clínicos observados e tal. E aí Freud estava com aquilo, né? Tipo, o que está acontecendo aqui com esse sujeito, né? Quais são essas fases? E aí, então, ele vai fazer um estudo do desenvolvimento dessa neurose. Ou, tipo, que hora, que é uma pergunta que vocês poderiam ter me feito que não apareceu em momento nenhum. Na verdade, que hora que eu tenho psicose e que hora que eu tenho neurose? Afinal de contas, o que acontece na vida da pessoa para ir para um caminho ou outro, tá? E isso vai estar ligado com o surgimento do desejo e com a sexualidade, tá? Então, eu tenho estados ou estágios de desenvolvimento em Freud, tá? Estão conseguindo ver esses estágios aí? Eu posso colocar também na aula, beleza. Então, primeiro... Oi, pode falar. Vou te interromper. Essas estruturas volitivas, elas estão atreladas a esses estados de desenvolvimento ou elas são os estados de desenvolvimento? Não, elas estão atreladas aos estágios de desenvolvimento. Então, o que acontece? No final desse caminho, Luísa, é que a pessoa vai escolher se ela vai ser neurótica, psicótica ou perverso. Calma. Tá? Então, escolher aspas, né? Porque a vida vai caminhando. Então, as estruturas volitivas são a neurose e a psicose? Que é eu estou chamando de estrutura volitiva aqui, a relação com o desejo. E é volitivo por quê? Porque é o seguinte, olha, se eu desejo, mas eu escolho, eu tenho consciência e escolho fazer ou não fazer, eu sou neurótico. Agora, se eu não escolho fazer ou não fazer, eu sou psicótico. É diferente. Por isso que vai ter uma análise se a pessoa tem esquizofrenia ou não. Porque eu vou ter imputabilidade do esquizofrênico em relação à causalidade do crime. Mas o Jamerson, por exemplo, um psicopata, um Ted Bundy, ele seria um psicótico, não?
Sim. Mas, assim, quando ele foi julgar esse pessoal, tipo, até, não sei se você já assistiu Mindhunter, mas esse pessoal tudo, eles nunca eram, tipo, dispensados por insanidade. Eles sempre iam para julgamento normal, iam para cadeira elétrica. Mesmo, tipo, você tá me falando que eles não teriam condições de escolher, porque, tipo, é uma coisa meio da natureza psicótica deles. Eu estou colocando ele no hospital psiquiátrico. Aqui no Brasil, a gente tem a diferença, né? A gente tem a estrutura do hospital psiquiátrico, que é a cadeia, a estrutura judiciária que permite que a gente tenha a cadeia de louco, né? Né? Então, é diferente. Eu não vou colocar o cara que é psicótico junto com um criminoso neurótico comum. Sim, tá. Mas acontece muitas vezes, isso que eu tô querendo chegar ao ponto. Exato, acontece, mas não deveria acontecer. Tá. Por isso que é uma questão que a gente pode chegar aqui para fazer análise de defensoria, né, entender a importância da formação, da boa formação dos defensores públicos, porque se um rico, né, comete um crime ali, uma das primeiras coisas que o advogado tenta criar ali a relação de análise ali é que ele não tinha, estava tudo errado ali, que ele não tinha as faculdades, domínio das faculdades. Entendeu? O lance é, a psicose não pode ser entendida apenas como uma doença que serve como atenuante de rico. Sim. De risco? Entendeu? De rico. De gente que tem dinheiro para pagar um advogado que vai fazer, obviamente, vai laudar essa pessoa com um laudo psiquiátrico de esquizofrenia ou psicose. Entendi. Entendeu? Então, a questão é, existe hoje a cadeia de neurótico e existe a cadeia de psicótico. Era um dos problemas, gente, eu vou fazer agora aqui uma questão, né? Eu fui presidente do Conselho de Psicologia do Espírito Santo e uma das questões que foram mais importantes na minha carreira como presidente dos psicólogos no Estado foi o fechamento da seção do IASES que cuidava dos doentes mentais, que era um presídio. Tá? Ali ficavam os psicóticos de nascimento, que eram abandonados, e a gente criou, então, um circuito, um sistema que eram as casas de acolhida no Estado, ligada à Sejus, a Secretaria de Justiça, mas em que foram tratados com mais dignidade essas pessoas. As meninas todas com cabelo, era cortado careca por causa dos piolhos, um lugar que fedia muito a merda, entendeu? Sujo, imundo, que era ligado à Sejus, ao sistema IASES, que eram os doentes mentais aqui do Estado do Espírito Santo, que eram abandonados pela saúde pública. Então, não era entendido como um caso de saúde pública, era entendido como da alçada da Secretaria de Justiça. E houve um desmame, então, dessas casas, então, e aí, então, foram criadas, né, foi, inclusive com longamanos, né? Vocês entendem, né? Longamanos, né, no direito civil, né, quando o Estado não consegue dar suporte com políticas públicas para determinadas situações, né, ele autoriza, então, via edital, né, empresas particulares de cuidar de certas questões, né, a assistência social, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, é praticamente toda em longamanos, né, a longa mão do Estado, né, que patrocina, né, essas casas, né, religiosas ou que, enfim, sem fins lucrativos, beneficentes, que fazem essas funções sociais. E algumas são de justiça protetiva, no caso, com ligação com a saúde, né? Era o movimento Paz, que existia na época, agora mudou, não sei quem está mais, mas deu muita dignidade para essas pessoas. Então, gente, ó, a psicose não permite estabelecimento de vínculo causal.
a pessoa é louca. Entendeu? Então, o que acontece? É necessário a gente ter um olhar bastante atento com esse ramo, com essa ligação com a psicologia, para você entender o que de fato está acontecendo. Houve crime? Seria a pergunta. Né? Às vezes, ó, vamos pegar aqui, ó, casos de psicose que eu já presenciei. O indivíduo tinha uma tatuagem no braço. Tá? Fez uma tatuagem dessas feiosas, parece canetinha, entendeu? Fez a tatuagem no braço ali. A tatuagem mandava ele matar a mãe. Aí você fala assim, James, que coisa é essa? Tipo assim, a tatuagem fala com ele. Gente, na psicose, a tatuagem falava com ele. Tá? Ele tentou arrancar a tatuagem, o quê? Jogou ácido na tatuagem. A tatuagem voltava, era toda deformada a tatuagem. Ele lutou com essa tatuagem, com esse demônio que estava preso na tatuagem, muito tempo. Ele pegava faca e raspava a pele. Então, o braço dele todo esfolado. E você acha que alguém que pega uma faca e raspa a pele do braço é uma pessoa bacana, que você chamaria para você tomar uma cervejinha no final de semana? Ah, vamos conversar sobre essa tatuagem sua, vamos tomar uma cervejinha para conversar. Não, não, né, gente? Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Né? O que acontece? Uma hora a tatuagem, num surto psicótico, a tatuagem estava conversando com ele, mandou ele matar a mãe, e ele obedeceu e matou a mãe. Você acha que ele é igualzinho preso normal ali, um homicida normal? Latrocínio, roubo seguido de morte. E esse cara é a mesma coisa. Vocês entendem que não é a mesma coisa? Não é. Cara, professor, lá no fórum que eu estagio, tem uma mulher que todo dia ela vai rezar, ela esfaqueou uma pessoa, ela assaltou e esfaqueou uma pessoa, e aí todo dia ela vai lá no fórum, tipo, rezar e pedindo misericórdia, e ela fala que foi um demônio que falou pra ela pra esfaquear, tipo, a pessoa e roubar a pessoa. Só que é difícil, tipo, o Estado tem que fornecer muito certinho o lado psicológico, porque a gente não tem como saber também se ela só tá inventando que um demônio, tipo, falou pra ela esfaquear a pessoa, ou se ela fez na má fé, entendeu? Exato, mas aí que entra a psiquiatria e a psicologia para dar conta desse entendimento. Entendeu? Então não vai ser assim, algo do nada, vamos agora liberar, todo mundo é louco. Não é isso, arrumar desculpa para homicida, então, vamos laudar todo mundo e liberar todo mundo. Não, inclusive, a pessoa vai sofrer sanção. Né? A gente está falando que vai ter pena. Só que a pena dessa pessoa tem que ser num regime diferente. Não for assim, vamos agora liberar geral. Não, vai ter sanção, vai ter pena. A questão é no mesmo lugar, no mesmo espaço, tem que ter os mesmos critérios de cuidado? Ou o que é o nosso sistema prisional? O sistema prisional, então, o nosso, de fato, é um lugar que pensa nesse restabelecimento desse sujeito para o convívio social depois ou não? Isso é uma falácia. A gente criou, na verdade, um depósito de criminosos e que mais é que se jogasse uma bomba lá, parte da sociedade hoje já acredita que direitos humanos são uma grande falácia, uma grande invenção criada por esquerdistas para passar a mão na cabeça de bandido. De que aquele sujeito que está ali cumprindo uma pena, ainda mais por crimes contra a vida, que deveria morrer mesmo, que só gasta para o Estado. O pessoal fica fazendo custo ali, conta, e fazendo videozinho no YouTube, conta de quanto que custa a marmita desse sujeito para a sociedade. Entendeu? Então, a gente, diante das ciências psicológicas, junto com o direito, a gente se coloca diante de alguns questionamentos que a gente tem que começar a fazer seriamente. Né? Essa saúde como direito fundamental e integral do sujeito dentro da nossa sociedade, como garantia constitucional, o direito, enfim,
vários dos direitos fundamentais, a gente vai levar a sério mesmo como direito fundamental ou não? A gente vai começar a, enfim, a colocar em questionamento esses direitos, que alguns podem, outros não podem, como podem, quem pode. Entendeu? Então, são questões que a gente tem que pensar mesmo. Então, e por que nós estabelecemos vínculo de causalidade? Tá? Então tem fases do desenvolvimento da sexualidade infantil. Tem fases desse desenvolvimento. Então, a criança já nasce com sexualidade. Isso, na época, foi um escândalo, né? Porque, para as pessoas no século XIX, sexualidade era a mesma coisa que genitalidade, né? E percebam, nós não nos afastamos muito do século XIX, porque quando fala-se em educação sexual nas escolas, já começa aquele papo de mamadeira de piroca, né? E que fica falando o seguinte, que não pode, que não sei o que é uma loucura, que os valores morais da nossa sociedade, não sei o que, quando a ciência já colocou que a criança já nasce com desejo. Eu não estou falando, obviamente, que falar sobre genitalidade com crianças muito cedo. Não se trata disso. Não se trata de educação sexual de berço. A questão é o que é tematizado, como tematizado e quais são as questões que são abordadas e como são abordadas. Tá? Então, a gente está falando, na verdade, aqui de... Não vou entrar nessa questão da educação e da política pública, ou da relação com a sexualidade, mas para Freud e para a ciência, a criança já nasce com sexualidade. Tá? E nasce de 0 a 18 meses, não 1 ano e meio, né? Chama-se estágio oral, e a gente tem a zona erógena, a relação com o desejo, estabelecida através da boca. O conflito da criança é o desmame, tá? Vocês já devem ter percebido isso. A mãe, quando vai fazer o desmame, é um momento, assim, complicadíssimo para a vida do bebê, né? Porque a gente entende que o leite materno, o aleitamento materno, é algo essencial para a saúde da criança. Agora, a questão é, quando fazer o desmame? Porque certas mães chegam assim e falam assim, né? Na televisão, as famosas falam, eu dei leite materno para o meu filho com 3 anos. Gente, não sei se deu uma teta de vaca, né? Porque a criança começa a ter dentinho, morde, o seio fica dolorido, né? Tem mulheres que perdem o bico do peito por conta do aleitamento materno. Sim, porque há um apodrecimento, Júlia. A Júlia fez uma cara. O bico do peito, se ele não for tratado da maneira como a sucção acontece, há o apodrecimento do tecido do bico do peito, né? E, enfim, tem mulheres que têm muita dor. Tem mulheres que, com os filhos recém-nascidos, têm uma pedra no peito, que o leite fica pedra, tem que fazer massagem, massoterapia, para conseguir esse aleitamento. Tiago, eu vou fazer uma análise para você daqui a pouco, tá? Vou te explicar aí, né, sobre o que pode ter acontecido aí. Mas, enfim, o aleitamento é importante. Agora, o lance é, quanto mais velha a criança vai sendo conduzida para o desmame, mais difícil fica a relação, fica difícil para a criança querer largar aquilo ali. Tá? E aí, não quer largar, a mãe, às vezes, coloca esparadrapo, tem técnicas, tá? Coloca mertiolate no bico do peito e fala para a criança, mamãe tá dodói, né? Mamãe tá dodói, não pode dar. Aí vai e coloca a mamadeira. A mamadeira é o quê? É um mimetismo daquela relação de aleitamento. Mas então, perceba, isso aqui é sexualidade. Não estão falando de genitalidade, estão falando de putaria, não estão falando nada disso, tá? A questão é, a primeira zona de satisfação da criança, em que o neném ali, tá ali, é a boca e é o mamar, é o que ela quer. O neném recém-nascido quer estar limpinho, para não ter assaduras, a fraldinha ser limpa, então, porque aquilo ali incomoda o xixi, o cocô.
Ela não quer um ambiente muito claro e muito barulhento, porque os ouvidos dela e os olhinhos ainda estão em formação. Então, não pode ser muito claro, não pode ser barulhento, ela tem que ser limpa e ela tem que ser amamentada. E ela tem uma quantidade de horas que ela tem que dormir. Então, percebam que o animal, neném, então humano, recém-nascido humano, ele é o mais próximo que a gente tem de um pet. Tá? Quer dormir, beber, limpar, não pode ser barulhento, não pode ser muito claro, e a relação com o desejo, então, está construído com o seio, né, e tal. Consequências, e o que são colocados nesse momento? Dependências, agressividade verbal, gosto pela discussão, tendência exagerada pela satisfação oral. Por exemplo, grande parte das pessoas que têm uma aptidão por fumar cigarro, charuto, são problemas decorrentes da fase oral, né? Porque sempre está querendo colocar alguma coisa na boca. A pessoa que coloca o dedo na boca, que tem uma relação muito oralizada, então, são decorrentes deste período da fase infantil, tá? Dependência, com isso também, agressividade verbal. Por quê? Porque quando não tem leite, ela foi muito estimulada a chorar. E isso, gente, vai tudo para nível inconsciente, tá? Então, a criança que não tinha o leite, não era amamentada nos horários certos, então, isso para o futuro. O gosto pela discussão se é um neném, não entendi isso. Tá. No futuro, o desenvolvimento dessa fase, a estruturação dessa fase, Júlia, joga se viveu bem essa fase ou não, isso tem reflexos na vida futura. A gente fala hoje que, tipo, a gente não fala que os desejos maternos se estabelecem na fase uterina, que a criança sente tudo. Gente, nós estamos falando do processo de aprendizado. O que faz você acreditar que com o que você aprende com 5 para 6 anos é diferente do que você aprende com 0 para 2 anos? A criança está ali, 2 anos de vida, né, 700 dias de vida. Ela aprende menos do que a gente compara uma criança de 7 para 9 anos. 2 anos de 7 para 9, você fala assim, foi uma revolução, essa pessoa é outra pessoa. O grau de competências e habilidades que são adquiridos em 2 anos. Essa criança está desenvolvendo desde da formação do gameta. Eu tenho ali ócito secundário, fecundou, beleza, a gente pensa o que é 9 meses dentro da barriga de evolução no sistema a criação do sistema de todos os sistemas, neural, digestivo, endócrino, tudo, em 9 meses. Então, quanto mais cedo, então, os processos de aprendizado vão acontecendo. E óbvio que isso vai ter consequências no futuro. Tá? Então, beleza. Depois disso, as idades, gente, isso aqui é como foi proposto por Freud, mas não fica parado assim, tá? Tem gente que vai trazer essas características, então, da fase oral para a vida, tá? A mesma coisa. Depois, o próximo estágio é o estágio anal, ou estádio anal, né? Que é dos 18 aos 3 anos. A zona erógena é o ânus. Aí você fala assim, professor, eu sou heterossexual, sou homem, bicho homem. Como é que eu tive prazer no ânus? Ó, todo mundo já teve o ânus como zona erógena. Então, aqui de 18 a 3 anos. E tem gente que vai ter até morrer a zona erógena no ânus, tá? Acontece. Aprendizagem do controle e defecção. Gente, isso aqui dá umas 3 aulas. Já sei que também tem que acabar aqui. Eu quero chegar e explicar por que eu estou indo nessa direção. Eu não vou explicar aqui todas as tendências, tudo que está aqui, preso aqui, tá? Então, mas eu tenho aprendizagem do controle e defecção. Tendência para crueldade, violência e rebeldia nascem nesse período, tá? Porque a criança aprende que as fezes é uma maneira de controlar a vida, inclusive familiar. Porque tá o menino lá no ambiente que ele não gosta, com 3 anos, ele faz cocô, que ele quer ir embora, ele sabe que ele vai sair daquilo ali, entendeu? De picardia, o menino controla, entendeu? Pega as fezes, passa na parede, esse momento da vida da pessoa, a pessoa brinca com muita massinha de modelar com
aquelas amoeba da vida, quer tudo passar a mão da comida, passar a mão. Então, quer dizer, é um período também de desenvolvimento da criança. Depois do estado fálico, 3 e 6 anos, a zona erógena passa a ser os órgãos genitais, e aí, então, que está formando o complexo de Édipo. A personalidade bipolar, né, seria uma consequência negativa, que são consequências negativas da vivência no período, né? E a falta de maturidade no plano afetivo. Gente, com 3 a 4 anos, gente, vocês têm irmãozinho, priminho, vocês viram isso, gente? O menino de 5 anos que fica apertando o piruzinho, aí o tio fala assim, eu vou passar a faca, a tesoura, eu vou cortar, vou jogar pro cachorro comer, deixa eu ver o que você tá colocando a mão aí, não sei o quê. O que acontece? Esse período, o menino está descobrindo que ele tem piu-piu. Ele vai chegar assim, piu-piu, mamãe, piu-piu, mamãe. E a menina vai descobrir que ela não tem piu-piu. Porque a menina gostaria de ter o piu-piu, tá? Porque o piu-piu mostra, a pepeca esconde, tá? A menina começa, então, a passar por um processo, então, os meninos e meninas, de diferenciação da sexualidade por conta da questão dos órgãos sexuais, né? O pai chega com o menino fazer xixi, faz o quê? Tira esse piu-piu daí, vão fazer xixi no meio da rua. Então, o menino aprende, na cultura falocêntrica, a apresentar o pinto. Tá? Vocês não estão nem olhando mais bem para minha cara, né? Porque é um assunto que dá meio vergonha, né? Tipo, nós vamos falar de pinto na aula, pô. Sei o quê. Então, mas a questão assim, há o desenvolvimento do fálico, o descobrimento da sexualidade, tá? E aí, então, o menino se descobre menino e a menina se descobre menina, tá? E aí o que acontece? O menino, então, vai querer copiar o pai e a primeira pessoa que ele se apaixona é a mãe, tá? Porque ele quer a mãe para ele, inteira para ele, tá? Ele quer a mãe para ele. Então, há um apego muito grande do menino com a mãe, tá? Ele quer a mãe para ele vai copiar o pai para ter a mãe para ele. Então, a gente já começa a formar, estruturar a personalidade da criança, tá? E aí o pai vai chegar e dizer, isso é o complexo, chama-se complexo de Édipo, né? Também chamado também de complexo nuclear de neurose, porque esse é o primeiro grande recalque da vida da criança. Esse é o primeiro grande recalque. A mãe não é minha, a mãe é do pai. A mãe é interditada. É a fase que o menino chora porque não quer ter um quarto separado, ele quer dormir na cama com o pai e a mãe. Ele começa a fazer perguntas no banheiro, porque toma banho com o pai e com a mãe, e começa a apontar para a pepeca da mãe, perguntar por que é diferente. E aí tá na hora da mãe também não tomar mais banho com esse menino, né? Aquele negócio carinhoso do beijo na boca tem que começar diminuindo. Por quê? Porque este menino vai ter que colocar esse objeto de desejo em um objeto exterior que não a própria mãe. E isso, então, traumatiza de tanto a criança que ela, então, adere à estrutura de personalidade neurótica. Porque, então, a mãe se torna um tabu. Se você hoje, menino, se eu falar com você assim, feche seus olhos, imagina você dando um beijo na sua mãe e você fica com nojo, parabéns, você é neurótico, entendeu? Tá tudo certo, entendeu? Seja bem-vindo ao mundo dos neuróticos, das pessoas normais. Se você pensa, você beijando a sua mãe e fala, que gostoso, depois você pega meu telefone, vamos conversar, né? Há uma tendência psicótica aí atuando, entendeu? Você precisa de cuidados, entendeu? Você precisa de muitos cuidados, entendeu? Porque a mãe é do papai, ou então a mãe é de qualquer pessoa, menos de você, né? Então, o incesto é tido como um maior pecado, o maior tabu que existe, porque é a estruturação completa da vida psíquica. A menina é o complexo de Eletra. A mesma coisa com a ambivalência paterna. Ela se apaixona pelo pai, quer o pai, é a filhinha do papai,
tudo é meu pai, não sei o quê. E a mãe se torna a concorrente que trava e cria, então, a primeira neurose de tabu. Tá? Se você, então, pensa no seu pai, também tem isso, não, meu pai é meu pai, sagrado, não sei o quê, seja bem-vindo aos neuróticos. Agora, se você tem pensamentos outros aí, gente, nós estamos falando de uma estrutura perversa ou uma estrutura psicótica. Tá? Aonde estamos querendo chegar? Estamos querendo chegar no sentido que a maneira como esse complexo de Édipo ele é estruturado, ele vai apontar para a condição normal, neurótica, para a condição psicótica ou para a perversão. Não posso aqui entrar em muitos mais detalhes, tá? Até eu vou fazer mais um pouquinho na próxima aula para fechar esse tema, e aí a gente começa, então, eu vou fazer um texto de psicanálise social, tá? Que deve ser o mal-estar na civilização, porque essas relações estão intimamente ligadas ao poder e à estrutura social, tá? Professor, mas e se eu não tive pai e não tive mãe? Quando a gente está falando de pai aqui, é a função paterna. Quando nós estamos falando de mãe aqui, nós estamos falando da função materna. Alguém desempenhou a função. Pode ter sido um tio, uma tia, um irmão mais velho, alguém, um primo, sei lá no orfanato, o avô, a avó. Nós estamos falando da função. Outra coisa que é importante nesse ponto aqui que nós chegamos é... Eu já vou terminar porque eu sei que vocês têm outra aula, tá? A maneira como eu vou conduzir essa estrutura de função pode dizer também das minhas escolhas como predileção da sexualidade, tá? O professor, eu sou homossexual, eu gosto de meninos. Se eu sou homossexual, eu gosto de meninos. Eu sou bissexual, eu gosto dos dois. Esse objeto da relação de desejo também é estabelecido a partir do complexo de Édipo, tá? Logo depois do complexo de Édipo, meninas não se apaixonam por meninos. Meninas se apaixonam por homens. Meninos não se apaixonam por meninas. Meninos se apaixonam por mulheres. Tanto que você, menina, vai querer o cara da boy band, você quer o irmão mais velho da amiguinha que tem 15 anos. Você está com 8 anos e é apaixonada. Isso acontece? Não acontece? Você lembra disso que aconteceu? Você foi apaixonado, não sei o quê. E aí o que acontece? Inclusive, para os meninos, isso era um tempo mais fácil, diferente, porque o menino tinha mais acesso à pornografia do que a menina. Hoje já está tudo, né? Porque o menino não quer ver a menina. A menina é chata, feia, puxa o cabelo da menina no colégio, os meninos são bobos, os meninos da mesma idade, né? São bobos, né? Só brincam de lutinha, não sei o que, fala bobagem, só quer saber de futebol. Então, as meninas não colocam o interesse delas após o complexo de Édipo, que é o início da escolarização, em meninos da mesma idade. Elas querem aquilo que simboliza a máxima da busca feminina, que seria o desejo de proteção. Tá? O se sentir protegida, acolhida, tá? Respeitada, valorizada, se sentir bonita. O menino já olha, então, já tem um sentido mais animalesco, quer saber de bunda e seios, né? Então, como a menina não se desenvolveu, passou pela puberdade ainda, então ele olha, ele quer aquilo, quer imagem da adultez. Ambos querem imagem da adultez. Dos 6 aos 11 anos, a gente tem um período de latência. A zona erógena está no mundo físico e social, não no corpo. Há uma externalidade disso, né? Tanto que tudo é dele, de 6 aos 11 anos, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, quero tudo é meu, não tem dificuldade para partilhar, não existem conflitos e não há fixação, até chegar no estágio depois do fálico, do genital, que após a puberdade, os órgãos genitais são desenvolvidos, uma preocupação com o bem-estar da sexualidade, aí a preocupação toda, que é se eu estou bonito. Na cultura falocêntrica, é o menino que questiona o tamanho do próprio pênis,
na menina a questão dos seios, mas a questão assim, será que sou mulher suficiente? Será que sou homem suficiente? Será que vou ter um bom desempenho? Tá? E aí, então, as consequências são a capacidade de amar, cuidar, e ultrapassa a sexualidade autoerógena, que é a masturbatória, para, de fato, preparado para a vida sexual com outra pessoa. Então, aí, né, transa. Tá? Jameson, por que fazer todo esse caminho do desenvolvimento da psicanálise infantil, da sexualidade infantil? Porque este caminho diz da boa relação, né, com a condução neurótica ou psicótica, com a capacidade de recalque ou não. E isso vão ter influências no desenvolvimento da personalidade, tanto da personalidade individual, quanto da personalidade a nível social. Alguma pergunta para a gente terminar essa parte de hoje? Né, talvez estava ali passando alguém ali da família atrás, assim, gente, o que você está estudando? O que essa UFES ensina, meu Deus? Falando de bunda, seio, sexo, logo pela manhã, esses professores vão, professor, gente, a universidade está perdida mesmo. 9 horas da manhã, o pessoal conversando sobre sexo com meu filho. Gente, o lance é, a personalidade psicótica ou a personalidade neurótica possuem essas determinações. Ok? Vou colocar lá a atividade, vou colocar essa aula lá, vou colocar o próximo texto e a gente vai desenvolvendo, vai caminhando aí. Gente, grande abraço, fiquem bem, tá? Carinho para vocês, a gente se vê então na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Viu?